Olá, o meu nome é Elisa Joanes e esta é a segunda temporada da Nossa Voz, um podcast onde falamos sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento pessoal e sobre tudo aquilo que te ajude a alinhar à própria existência. Afinal, como tanto te tenho dito, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? Esse continua a ser o meu convite para ti, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Seja então muito bem-vindo a esta temporada que tem o apoio da NutriBio. E cá estamos nós. Bem-vindo a mais um episódio da Nossa Voz. É com muita alegria que te trago mais um conteúdo que acredito que te vai enriquecer aos vários níveis e, no mínimo, sempre incentivar-te a trazer consciência para os teus dias no que toca à saúde, mas não só. Ao meu lado tenho uma convidada muito especial, a doutora Alexandra Vasconcelos. Eu ainda não sei bem para onde é que vamos, entre jejum intermitente, entre microbioma e tudo o que fluir. Bem-vinda, doutora Alexandra. Olá, Lisa, obrigada. Eu é que agradeço muito o convite, muito obrigada. Obrigada também. É um prazer estar aqui consigo. Sim, num espaço fantástico, lindíssimo, de agradecer à Câmara Municipal de Oeiras e também, começo sempre por agradecer à marca que permite que eu te leve estes conteúdos. Nunca é demais agradecer realmente. Obrigada à NutriBio. E também, como é habitual, todas as semanas tenho escolhido um suplemento, tanto para oferecer à convidada, lá em casa também iam gostar de receber um miminho destes, mas fica sempre a sugestão. Hoje trago o Detox, à semelhança do primeiro episódio, tal como eu disse na primeira vez, entre dente-leão, curcuma, ver se me recordo todas as plantas, alcachofra, boldo, enfim, várias plantinhas que estimulam efetivamente a limpeza do nosso organismo. Por exemplo, o dente-leão tanto tem afinidade com os rins como com o fígado e com o intestino, pelo que estimula a limpeza destes três órgãos e nomeadamente todo o organismo. Portanto, a nível de intestino, se for preciso uma pequena limpeza, uma boa limpeza, estimular. A nível do aparelho urinário também, um bom detox pode fazer aqui uma diferença significativa. E muito mais poderíamos dizer, mas deixo a sugestão, o código de desconto LISA15, basta entrares no site da Thomasvit, www.thomasvit.com, e adquirires tu também e experimentares este detox. Como sabes, este ano 2024, o mote para esta segunda temporada e para mim própria é autocuidado até ao nível realmente da suplementação, porque muitas vezes, talvez ainda não, ou muitos de nós, felizmente sim, já procuram ter uma alimentação correta, já procuram ter prática de exercício físico, uma meditação ou algo que nos nutra a nível interno, mas descuidamos-nos a outros fatores. Portanto, este ano cuida de ti por inteiro. E dito assim, doutora Alexandra, nem de propósito. Este é para si. Muito obrigada. Vem mesmo na altura certa. Eu acredito que eu experimentei e senti um resultado mesmo bom. E, portanto, consigo dizer que vale a pena. Vem na altura certa, porque, que coincidência, porque nós iniciámos o meu programa de desintoxicação, o BioReset, 14 dias, e eu agora, presentemente, tanto hoje que estamos a gravar, estou no 3º dia, portanto estou com uma alimentação muito restritiva e com um grande processo de limpeza, nomeadamente tinturas hepáticas, tinturas antiparasitárias e outros suplementos para fazer esta limpeza. E estou a fazer num grupo, portanto temos um grupo, somos 110 pessoas que estamos a fazer todos ao mesmo tempo, e portanto eu acho que isto vem aqui mesmo, este BioReset. Este suplemento está dividido assim, vou-lhe chamar 3 compartimentos, tem 3 embalagenzinhas, vou chamar aí de desde dentro, cada uma com 10. Eu só fiz 10 dias e senti um resultado de uma barriga limpinha como não sentia há muito. Exato. Portanto, ótimo. acredito que é muito importante. Em conjugação com o resto. Exato, com esse BioReset. Este BioReset é um programa muito interessante. Estamos no 3º dia, já há feedback de pessoas a dizer: estou ótima, já não tenho vontade de doces, e aquele craving, que os cravings que nós temos desaparecem. É um programa super interessante e que eu já o utilizo há uma série de anos, porque o meu o primeiro livro já tinha um programa, mas o segundo livro, que se chama Jovem e Saudável em 21 dias, que já tem alguns aninhos, foi o início deste programa BioReset.
E pronto, e ao longo destes anos temos atualizado e temos ajustado e temos melhorado, como tudo, isto é tudo um processo, não é? E neste momento chegámos aqui a uma forma de um BioReset bem interessante, esgotámos logo esta primeira edição muito rapidamente. Que bom. E já abrimos uma segunda edição agora para abril. É Vamos sinal começar. de que as pessoas cada vez mais realmente estão atentas a cuidar de si. Estão atentas e as pessoas começam a mudar pessoas começam a mudar alguns hábitos, é que pensam que é muito difícil, mas depois mudam alguns hábitos e dizem, não, estou-me senti tão bem, há imenso tempo que eu não tinha tanta energia e tanta vitalidade, e depois isto fica, sabe, que é muito diferente nós sentirmos no nosso corpo do que alguém que nos dizer, olha, tens de fazer isto. Agora as pessoas começam a fazer e que se sentem estas alterações, estas melhorias em montes de coisas consigo próprias, não é? Depois ficam aqui muito, muito presas e ficam a perceber que estes programas são importantes, é importante fazermos estas limpezas. E é tão bom porque é como está a dizer, efetivamente só de criarmos pequenas melhorias já não queremos deixar tudo a perder e uma melhoria abre porta a tantas outras. E já não voltamos para trás, porque já não queremos estar. Quando olhamos para trás, podemos pensar, eu não consegui fazer tudo, ninguém consegue fazer tudo. E aqui eu digo imensas vezes, o perfeccionismo e o preciosismo nestas situações atravanca o crescimento, complica-nos o crescimento. E portanto temos que ser um bocadinho mais despreocupadas. Mas quando começamos a pouco e pouco a introduzir algumas alterações no nosso dia-a-dia, passado um tempo olhamos para trás e dizemos, como é que eu fazia aquilo? Já conseguimos interiorizar de tal forma que já parece que são hábitos que já fazem parte do nosso dia-a-dia. Eu consigo comprovar, não que tenha feito o BioReset, mas que, por exemplo, desde os meus 20, 21, que nunca mais, por exemplo, comi chocolate. Se calhar posso ter comido um quadradinho nestes 22 anos que passaram, mas efetivamente eu recordo-me da minha adolescência. Vale o que vale este exemplo, atenção, mas recordo na minha adolescência muitos dias ser passados a ver filmes, a comer, não vou dizer marcas, mas a comer chocolates, não é? Por exemplo, e gostava daquilo, havia um craving. Exatamente. E hoje em dia nem consigo olhar como um alimento. Olha, isso não acontece. Eu também não como açúcar para aí há mais de 15 anos, que não como açúcar de todo. Aliás, e no outro dia até inadvertidamente bebi um café que tinha açúcar e eu não sabia e fiquei efetivamente mal disposta. O corpo sente. Fiquei mal disposta e enjoadíssima. Mas isto para dizer que não só no açúcar, acontece com tudo. Nós às vezes, as pessoas são muito viciadas em pão e o pão, é a minha experiência com os meus doentes, o pão é o mais difícil de nós, porque é muito intrínseco, é muito cultural e a torrada de manhã é muito difícil. Mas o que é facto é que, passado estes anos todos que estamos a trabalhar com pessoas, temos tantos doentes que dizem, não, mas eu já não consigo comer pão, olha, para o pão já não é aquilo que era, já não apetece. Nós acabamos por modelar imenso os nossos gostos e começamos a ficar, que é uma coisa que eu acho que é uma liberdade brutal, é ficar sem estar dependente da comida. Comemos porque temos que nos alimentar, mas não comemos por outras razões. Percebe? Às vezes as pessoas comem porque estão cansadas, porque têm cravings, porque têm os fungos lá no intestino a dizer tens de comer, por montes, ou porque estão cansadas, ou porque não estão cansadas, ou porque estão bem dispostas, ou por isto ou por aquilo, sempre por razões muito emocionais também. E portanto, quando nós nos libertamos disso e entendemos a comida como a fonte nutritiva do nosso corpo, nós olhamos para a comida e pensamos, espera lá, o que é que isto me vai trazer a mim de benefício? E então conseguimos muito mais facilmente prescindir de outras coisas. Não, isto não quero. Porque não tem essa relação com a comida menos... Tem uma relação só nutricional. Muito bom. Eu por acaso estava aqui a recordar-me de que volta e meia já ouvi algumas pessoas, não apontando o dedo a ninguém, atenção, mas que pensam ao contrário. E o quanto seria importante realmente reformular o pensamento. Pensam ao contrário no sentido de... Ai, que horror, deixar de comer isto, perder este gostinho. E lá está, é tudo uma questão de perspectiva, mas a liberdade que dá não ficar dependente desses alimentos, quando sentirem, quando experienciarem, mesmo dizer, experimentem, porque quando experienciarem, acredito, vão sentir outra sensação de leveza, de energia, de vitalidade, como estava a dizer há pouco. E depois temos prazer mesmo. As pessoas dizem, isso é uma dieta. É um termo, claro que dieta é aquilo que nós comemos, mas é um termo que nós temos de tirar isto da cabeça das pessoas que nos estão a ouvir. Dieta é simplesmente aquilo que nós comemos, mas não tem que estar associado àquele sentido pejorativo, não é? Sem prazer, porque as pessoas vão ao médico e dizem, tens de fazer dieta. Então para as pessoas dieta é comer grelhados e cozidos e coisas sem sabor. E aquilo que a nosso modo de nos alimentarmos não tem a ver com isso. É comida altamente saborosa, é comida crocante, com condimentos também, e portanto acabamos por ter também muito prazer em comer, e gostamos de estar a comer, não é só comer por comer, mas podemos trocar e introduzir outro tipo de alimentos
E depois era o que dizia há pouco, que eu apanhei ali uma frasinha que foi, e depois à medida que também trocarmos estes alimentos, começamos a ter outros bicharocos dentro de nós a nível do intestino que potenciam ainda mais a saúde e que vão pedir exatamente esses alimentos mais saudáveis. Exatamente, esse é outro conceito que as pessoas têm que ter imensa noção, porque eu acho que está tudo muito melhor e temos evoluído imenso nos últimos anos, vendo os corredores dos supermercados e o mercado à nossa volta, portanto tem-se evoluído imenso, mas as pessoas ainda acham muito que dietas é para perder peso. Eu vou fazer dieta porque é para perder peso, ou para baixar o colesterol, ou para baixar a tensão, mas a comida, o que nós comemos é muito mais do que isso. E só percebermos que comemos mal e estamos a alimentar aquilo que a Lisa está a dizer, estamos a alimentar um grupo de micro-organismos que não devia crescer muito dentro de nós, porque se torna patogénico, se toma aqui uma dimensão diferente, e por outro lado, ao comermos essa comida que vai alimentar esses bichos maus, digamos assim, deixamos de comer aquela que vai alimentar os bichos bons. Então, cria-se automaticamente, por este desequilíbrio do que nós comemos, vai criar diretamente um desequilíbrio no nosso microbioma. E o nosso microbioma é aqui o nosso melhor cartão de saúde, porque quem tem um bom microbioma não fica doente facilmente. Portanto, é aquilo que nós temos muito que cuidar da nossa microbiota, que é o quê? É o conjunto de bactérias e micro-organismos que vive no nosso corpo, especialmente no intestino, que é a zona do nosso corpo mais colonizado. E estas bactérias que vivem dentro de nós são muito mais do que as células do corpo que nós temos. Imaginem, são 10 vezes mais, nós temos 10 vezes mais micro-organismos do que células no corpo. Uau, e células não é uma sabia. coisa, portanto, é brutal. Isto toma aqui uma proporção enorme, e por isso é que nos últimos anos este interesse pela comunidade científica e por todas as pessoas que estão ligadas a esta área, a área da saúde e a área do envelhecimento saudável, no estudo do microbioma e qual o impacto que o microbioma tem nas mais diversas situações que muitas vezes as pessoas não associam, não é? As pessoas associam barriga, intestino incha, não incha, obstipação, não vou à casa de banho, tenho diarreia, tenho síndrome de intestino irritável, mas, por exemplo, não associam, não correlacionam tão facilmente com depressão, com doença cardíaca, com pedra nos rins. Há coisas que não têm nada. Com tudo. Mas são assim situações que não se correlacionam muito diretamente a questão do intestino com diabetes, com todas as doenças metabólicas, com colesterol, com toxicidade hepática, com tudo isso tem a ver com esta desbiose e este desequilíbrio deste microbioma. E doenças também até que estejam correlacionadas com a parte genética, porque estes micro-organismos produzem substâncias que fazem uma regulação da nossa genética. Ou seja, também alterando estes micro-organismos, também conseguimos colmatar e combater e evitar muitas doenças que até poderiam ser transmissíveis, entre aspas, geneticamente, e até lá está a marcazinha, mas nós não temos que as ativar. Exatamente, isso chama-se epigenética, e nós hoje sabemos que é um ponto muito importante, porque muitas vezes, eu gosto às vezes de falar daquilo que eu sinto que é a necessidade das pessoas e as dúvidas que nos chegam na consulta. Há muitas pessoas que chegam à consulta e dizem, eu sou diabética porque o meu pai já era, e sou cardíaca porque o meu pai já era, ou porque a minha mãe já era. Isto é hereditário. E é importante dizer que não é assim tão hereditário, porque o ambiente onde nós vivemos e a forma como nós vivemos, como nós nos alimentamos, como nós pensamos, como nós dormimos, como nós cozinhamos, enfim, tudo o que está, o ambiente onde nós estamos inseridos, tem uma capacidade brutal de regular os nossos genes. Nós chamamos de regulação epigenética. E se eu sou portadora de algumas informações genéticas, eu posso, através destes hábitos, mudar o curso do meu envelhecimento e envelhecer de uma forma muito mais saudável, porque se tenho determinados genes, vou dar um exemplo, se eu tenho o gene da inflamação, há muitos genes de inflamação, se eu comer comida anti-inflamatória, esse gene não se vai expressar. Não é? Então eu vou evitar uma série de doenças que têm por base a inflamação, que são a maioria das doenças crónicas. E por aí fora, isto é apenas um exemplo para as pessoas perceberem como nós, através da forma como vivemos, podemos alterar completamente o percurso do nosso envelhecimento. Eu até fiquei aqui a pensar, e perdoem-me dizer isto, mas que muitas vezes em consultas há sempre aquela questão de perceber a hereditariedade da pessoa. E quase dar por dado, adquirido, exato, que, ok, o pai teve asma, tem aqui essa tendência para ser asmático, ou o pai teve cancro não sei onde, portanto vamos vigiar também o cancro na pessoa presente, e talvez o mais certo neste momento
Claro que a ciência também está sempre a mudar, mas o mais certo neste momento seria o que é que come, não é? Porque para não ativarem essa expressão... Até porque nós herdamos muitos hábitos dos nossos pais. Se for ver, às tantas aquela pessoa que configurou aquela, ou que foi sofrer da mesma doença que o pai tem, é porque adquire, tem os mesmos hábitos, come da mesma maneira. Nós adquirimos hábitos dos nossos pais, dos nossos avós, às vezes inconscientemente, mas fazemos as coisas da mesma forma. E está um bocadinho aí. O primeiro passo a fazer é mudar a alimentação, mudar o estilo de vida, mas podemos fazer mais do que isso. Isto são coisas mais acessíveis a todas as pessoas, porque não custam muito dinheiro, não é? Às vezes até custam menos. Comer diferente e comer menos custa menos. Do que depois cuidar da saúde. Exatamente, cuidar depois da doença. Cuidar depois da doença. Mas podemos também conhecer a nossa genética. Isso é importante, claro que implica algum custo, mas é possível, é lá porque implica custo, não temos que falar, temos que falar sobre isto na mesma. As pessoas podem perfeitamente, cada vez se faz mais testes epigenéticos e conseguimos entender como é que aquela pessoa funciona, quais são os alelos que aquela pessoa é portadora e dizer-lhe, olha, para si que tem esta genética, tem que fazer isto, aquilo. E são testes que fazemos uma vez na vida, porque os nossos genes não mudam. Okay. Não é? Portanto, fazemos aquele teste, gastamos aquele dinheiro, mas pronto, é um teste para a vida. E como a Lisa está a dizer, é preferível gastar na saúde do que depois vimos a gastar na doença, não é? Exato, é muito diferente. Já agora, doutora Alexandra, vou aproveitar só para apresentar um bocadinho, porque ainda não o fizemos. Estamos aqui a conversar. Mas foi ótimo, foi já uma rampa de lançamento. Portanto, formada em Ciências Farmacêuticas e teve 2 farmácias, atualmente de Medicina Integrativa, é o que está a exercer. Tem o seu curso prático, o BioReset, autora de 5 livros, o último, As Bactérias que nos curam, num plano de 14 dias, portanto, tem a ver também com o curso, pelo que percebi, não é? Tem também. Estimula as pessoas através desse curso. Já é mãe de 4 filhos, também já é avó, está numa excelente forma, portanto, é realmente de fazer as suas sugestões, porque, de acordo com o que aplica a si própria, acredito que é uma inspiração também. Pelo que eu tive a ler, sempre foi ligada aqui à área da saúde, já os seus pais estavam relacionados com a saúde, portanto, a saúde foi sempre aquilo que a chamou. Entretanto, abandonou, na altura, a profissão que tinha a nível mais farmacêutico e dedicou-se ao estudo da medicina preventiva, que é o que estamos agora aqui a falar. Portanto, sempre de uma forma a respeitar mais a biogenética de cada pessoa, também de uma forma mais biológica e indo de uma forma preventiva, não é? Portanto, lá está, cuidando da saúde e não só depois da doença. Neste sentido, e estávamos agora a falar das bactérias que nos curam, eu estive aqui a ver que fala imenso do jejum intermitente também, à semelhança dos outros livros, e neste jejum intermitente, e agora em consonância com este programa que tem de 14 dias, o que é que aconselha às pessoas, obviamente estamos a falar de uma forma assim mais sucinta, mas o que é que aconselha às pessoas em primeira instância para todas elas, quando estamos a falar de mudar os hábitos alimentícios, se quiserem começar eventualmente por um jejum intermitente ou começar devagarinho até chegar lá, o que é que deixaria aqui de sugestão a quem está a ouvir e que diga, ok, é desta que eu começo? Eu primeiro, tal como a Lisa estava a dizer, estes programas, o BioReset, que é o meu programa de limpeza, desintoxicação intestinal, hepática, etc., eu tenho em todos os meus livros, porque eu gosto de escrever, adoro escrever, porque acho que nós temos que partilhar este conhecimento que temos. E pronto, a Lisa tem a sua forma, eu tenho a minha, cada um tem a sua forma, e para mim é muito importante partilhar, porque temos acesso a tanto conhecimento importante, pode ajudar e mudar tanto a vida das pessoas, que eu acho que não podemos deixar estas informações só para nós. E então eu gosto e dá-me muito prazer escrever. Mas ao mesmo tempo eu gosto de escrever livros que também sejam práticos e que ajudem as pessoas. Não é um livro que nós às vezes, eu própria, às vezes lemos alguns livros e depois chegamos ao fim e agora, o que é que eu vou fazer? Como é que se aplica, exato. Como é que ficamos ali com aquele conhecimento, mas como é que aplicamos isto? Então, como eu também li muito, não é? Como é óbvio, sobre estas áreas, ficava muito, e agora? Parecia que aquilo não tinha acabado. Quando era ali a cereja no topo do bolo, os livros acabam. E então eu pensei, não é? Nos meus livros todos eu vou pôr um programa prático para as pessoas exatamente saberem aquilo que têm que fazer. Então a última parte, normalmente dos meus livros é sempre muito prática. Desde estes programas dos 14 dias, desde um livro com o programa de 21 dias, desde coisas simples como trocar, por exemplo, eu não vou trocar o açúcar, porquê? Vou trocar a farinha de trigo porque farinha, as trocas,
que é importante, portanto, sempre de uma forma muito prática. E por isso, para responder à sua pergunta, acho que antes de começarmos a fazer jejum, é importante fazermos aqui um reset do nosso corpo. Porque estes programas, estes bioresets, a pessoa não está já com muitas horas sem comer. Começa a reduzir esta carga e a ficar com menos dependência da comida. E quando reduz esta questão destes cravings e diz, agora tenho que comer. Às vezes nós vemos as pessoas que estão a trabalhar, tenho que parar para comer, senão não consigo pensar. Não é? Quando nós com o bioreset reduzimos imenso, ao fim de 3, 4 dias, como lhe digo, estamos no terceiro dia, já há imensas mensagens de pessoas que estão a fazer o curso a dizer que já não têm isso. Portanto, quando nós reduzimos isso é muito mais fácil, como se fosse uma preparação das pessoas, uma preparação para iniciarmos então os jejuns. E por isso aconselho sempre, primeiro um reset, mesmo, limpar intestino, limpar fígado, limpar aquilo que nos prejudica. E depois, a pouco e pouco, quando já temos menos dependência, já conseguimos, em vez de acordar e comer logo, não, acordar, fazer exercício físico primeiro, isso é fundamental. O nosso corpo, quando nós acordamos, não está preparado para receber comida. O estômago ainda está a dormir, o intestino ainda está a dormir. Acho que temos primeiro acordar estes órgãos, se calhar beber um pouco de água morna, beber a tal água com limão, beber vinagre de cidra, até beber um café ou um chá, dar algum estímulo, mas não podemos dar logo um grande pequeno almoço. Não estamos preparados, não é hora para comer. E acho que é importante começar por aqui, às vezes é mais fácil. O que até contradiz aquela célebre expressão portuguesa, como é que é? Pequeno almoço de rei. Mas isso não contradiz, isso está perfeito. Em termos nutricionais. Em termos nutricionais. Sim, não em termos de quantidade, se calhar. Não em termos de horas. Ou logo, não em menos, termos de hora, porque a primeira refeição do dia faz sentido. Ser uma refeição bem pensada. Mas depois já ter ativado o corpo. Mas depois nós temos ativado, não é? E eu quando tenho dúvidas, reporto-me sempre ao homem lá no Paleolítico primitivo. Vejam lá este quadro. Imaginem, não é? Lá o homem das cavernas acordava e o que é que ele fazia? Abria o frigorífico e tinha lá os bolos e os iogurtes e o café com leite e as torradas. Não é? Não era isso que acontecia. Qual era a primeira refeição? Era a melhor refeição, por isso vem daí essa tal expressão do pequeno almoço de rei, mas não era depois de acordar. Nós tínhamos que sair, caçar, que ir encontrar comida, e é isso que o nosso corpo está preparado. Primeiro acordar as células, porque se eu ponho comida no meu estômago e eu não tenho o estômago com o pH bom porque venho de uma noite de sono, pH ácido, que é o pH bom. Se não tenho pH ácido, não tenho enzimas a trabalharem, as enzimas gástricas e todas as enzimas que são necessárias para o processo digestivo, as enzimas precisam de um pH ótimo. Portanto, eu não estou preparado, o meu corpo não está preparado para isso. Por isso acho que é encostar um pouco o pequeno almoço. E a nossa vida, infelizmente, as pessoas acordam muito cedo e às vezes só pessoas que saem de casa às 6h30 da manhã e tomam um pequeno almoço antes de sair de casa, às 6h30, ainda está de noite. Não respeitam o ciclo circadiano. E hoje sabemos que talvez, se me perguntar o que é mais importante nós respeitarmos, e aquilo que está super bem documentado chama-se ciclo circadiano, é respeitarmos a hora de comer, a hora de dormir, o dia, não é? Estes ciclos de dia e noite. Nós não somos feitos, os nossos genes não estão preparados e o nosso corpo, o nosso metabolismo não está preparado para comermos imenso às 10 da noite ou para nos deitarmos às 2 da manhã. Não está todo preparado. Mas eu depois acordo ao meio-dia, compensa. Não compensa. E há muitos estudos que dizem que até esta regulação circadiana regula genes que vão até reduzir tipo AVCs e doença cardiovascular. Imagina, a doença cardiovascular é a doença que causa maior mortes, não é? É a doença cardiovascular. As pessoas fazem os comprimidos para a atenção, os comprimidos para o colesterol, os comprimidos para isto e não deixam de ser a maior causa de morte. Então há alguma coisa que não está bem. Vamos pensar. Não é? Porque é que as pessoas continuam a morrer cada vez mais e tomam esses comprimidos todos? Regulam os valores que estão nas análises, regulam a atenção, mas não deixam de morrer. Não é? Ou não é de morrer, não deixam de ter estes episódios, porque realmente a longevidade, a medicina permitiu-nos vivermos com maior longevidade, não há dúvida nenhuma, mas também ficamos doentes muito mais cedo. E isto porque estamos num esquema de vida muito complicado, porque as pessoas acordam cedo, porque têm muito stress, porque têm que trabalhar até tarde, porque às 10 da noite, em vez de irem dormir, têm o pico do cortisol lá em cima, e isto desregula o ciclo circadiano. E os estudos dizem isso, que a regulação deste ciclo pode reduzir até 40% a incidência de doença cardiovascular. Isto é brutal. Uou. É brutal. Pois, e depois com essas alterações todas, estava aqui a imaginar como é que não vão de comer comida mais calórica, porque depois tentam compensar o cansaço porque produzem com essas alterações todas, e depois a parte emocional, que depois também vêm os cravings associadas às emoções e tudo o que não anda bem,
e não E saem depois daqui, não é? não saem daqui, pois não é só as calorias, porque o problema maior é que a comida mais calórica é comida desnutrida. Sim, É sim, comida sim. que não nutre, porque é comida que não tem nutrientes. E Não cheia é? de gordura E cheia também. tem antinutrientes. Não alimentos, são antinutrientes. E normalmente está associada à comida não calórica. Portanto, temos aqui dois problemas. Que é isso também temos que desmistificar, porque as pessoas dizem, isto tem muitas calorias. Depende de onde é que vem, da origem das calorias. Se eu estou a comer comida, fritos e muitos hidratos, e essa comida fast food, não é? Que sabemos que é altamente calórica, mas também é altamente desnutrida de nutrientes e cheia de antinutrientes. Portanto, aquilo que só nos vai fazer é mal, não só calórico. E porque as pessoas dizem, isto é uma coisa que infelizmente ainda dizem, não, eu hoje comi mais, amanhã vou para o ginásio gastar. Isto é uma coisa que tem que sair da cabeça das pessoas. Não é um balanço de calorias, isto não existe. Porque há pessoas magras que vão para o ginásio gastar e quando nós vamos ver estão completamente desnutridas e têm imensos déficits metabólicos. E portanto este é aqui um conceito que tem que se chamar a atenção. E já agora que estamos a falar de tudo isto tão importante, e obrigada, o que é que seria o ideal, vamos dizer assim? Portanto, acordar, não comer, principalmente quando ainda é de noite, se acordam e tem que ser antes das 6:30 da manhã, não comer de noite, aproveitar aí para fazer a tal limpezazinha e deixar as células acordarem. E continuar e beber líquidos e deixar o corpo acordar e acordarmos o nosso corpo, fazer exercício físico em jejum, é brutal. O exercício em jejum tem imensos benefícios. Eu no meu livro do jejum tenho os benefícios todos do jejum e hoje em dia se calhar já há mais, porque está assim muita informação sobre os benefícios do jejum intermitente, de dietas que imitam o jejum e da restrição calórica. Isto é brutal o benefícios impacto. como? Assim 2 ou 3 só para ouvirem lá em termos em casa. de açúcar e de insulina, de regulação metabólica do açúcar e da insulina, a resistência periférica à insulina é uma situação inflamatória, é aquilo que a maioria das pessoas infelizmente tem e é o terreno, nós chamamos de terreno ao estado do nosso corpo, é o nosso corpo, onde vão surgir doenças. A pessoa pode ser magra, pode ter até uma composição corporal mais ou menos, mas pode ter este síndrome periférico de resistência à insulina. E este síndrome de resistência à insulina provoca uma coisa que é a inflamação de baixo grau. E a inflamação de baixo grau está na base de todas as doenças, não só cardiovascular, cancros, autoimunes, neurológicas, psiquiátricas, depressão e muita inflamação do sistema nervoso. Portanto, é este síndrome de resistência à insulina. E o jejum o que faz, logo em primeira instância, e logo ao fim de algumas horas de fazermos jejum, a primeira coisa que faz é regular os níveis de açúcar. Se eu consigo prolongar o meu jejum por 14 horas, eu já estou a regular o nível de insulina. E é esta relação entre a insulina e o açúcar que lhe dá o síndrome de resistência à insulina, que é a inflamação, e que me dá a vontade de comer. Isto seria aplicável, por exemplo, em casos de diabéticos? Claro. Isto é a resolução da diabetes. A diabetes tipo 2, não estou a falar da diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2 é uma doença nutricional. Só é diabético quem quer ser diabético. Peço imensa desculpa eu dizer isto com esta vontade, são muitos anos a tratar diabéticos e as pessoas, se tiverem uma alteração do estilo de vida e da alimentação, a glucose vai embora, baixa radicalmente e regula-se esta relação entre a glicose e a insulina. E uma das formas de nós controlarmos os doentes diabéticos é precisamente pô-los sem comer. Tão bom, obrigada, porque realmente as pessoas precisam de ouvir, não é? Precisam de ser abanadas. Sim. E precisam de sair daquele papel do coitadinho. Peço imensa desculpa, mas a maior parte das pessoas estão no papel do passivo. Ou do outro assim, também, que há pouco dizia que é, eu tenho porque o meu pai também teve, ou a minha mãe também teve. Eu sou diabética porque a minha mãe teve, não, eu estou a tomar o comprimido, eu agora já não sou diabética, e não são proativas, não fazem nada em prol da sua saúde. A única coisa que fazem é tomar aquele comprimido que o médico mandou, toma a metformina. O valor da glicémia, ouçam bem isto, o valor da glicémia corrige, mas o valor que é mais importante, que é a insulina, não corrige. E infelizmente ninguém pede insulina. E quando nós vamos pedir insulina, ainda que a pessoa tenha o valor da glicose bem, muitas vezes esta relação não está boa e lá tem o tal síndrome de resistência periférica à insulina. Ninguém pede em testes, é isso? Não se pede, infelizmente, não sei porquê, não se pedem análises sanguíneas. Chegam poucos doentes com insulina, com o valor calculado em insulina em jejum.
E, portanto, as pessoas estão um bocadinho a achar que estão ótimas, que já não são diabéticas porque tomam medicamento, mas são diabéticas. Porque o medicamento da diabetes não corrige. Não corrige. O que faz Exato. é tirar a glicose do sangue e empurra a glicose para o outro lado do nosso corpo. Portanto, quando eu vou fazer uma análise, a minha glicose no sangue está boa. Mas as complicações da diabetes, e nomeadamente da alteração da insulina, não sei. Não posso saber. E até continua, se calhar, mascaradamente a desenvolver outras consequências. Porque pior, porque a glicose no sangue baixou por causa da metformina e dos comprimidos hipoglicemiantes, mas essa glicose vai para onde? Normalmente vai para dentro da célula. E se ela vai para dentro da célula, piora. Uou. Piora todo o estado de inflamatório da pessoa. Fora depois lá está todas as outras consequências que também da dependência a longo prazo de uma medicação, em vez de corrigir realmente o problema. Porque não corrige o problema. Eu não quero dizer para as pessoas acharem, não é isso que eu estou a dizer. Tenho que deixar isto bem claro. Não estou a dizer para as pessoas acharem estamos só a puxar pela consciência a outros níveis. O que eu estou a dizer é que a atitude passiva hoje em dia não chega. E nós vemos que as pessoas estão cada vez mais doentes. Não chega, vou tomar aquele comprimido e a análise já está boa e posso comer o que eu quiser porque não interessa, porque eu tomo o comprimido para baixar a glicemia. Estou a dar o exemplo da glicemia, mas isto tem N exemplos. E mais uma vez eu quero deixar isto bem claro, eu não estou a dizer para as pessoas acharem comprimido, pelo contrário. Agora, corrigirem primeiro realmente coisas a fazer. A mudança em si no estilo de vida e depois o resto vê-se. Exatamente. Por acaso também há uma coisa que eu gostava de tocar, que eu tive a ver que dizia que é Alzheimer é a nova diabetes. Diabetes tipo 3. Alzheimer e diabetes. Um bocadinho mais sobre. Olha, é um bocadinho isto que eu estou a dizer, da resistência periférica à insulina, só que na questão do Alzheimer é a resistência no cérebro à insulina. Portanto, o que acontece é que a glicose vai-se acumular. Poderia ser, agora, neste seguimento, e peço desculpa estar a interromper, não se perca, neste seguimento do que está a dizer, que efetivamente, portanto, mesmo com a toma do medicamento, o valor em si, a nível da glicose baixa, portanto, aparentemente nas análises ficamos contentes, mas ao nível da insulina... Ao nível celular continua lá o problema. Poderia isso silenciosamente originar uma Alzheimer? Pode, sim, senhora. Pode, sim, senhora, este compromisso com o açúcar. Por isso é que nós dizemos que o Alzheimer é diabetes tipo 3. E como é que nós prevenimos Alzheimer? É tirar o açúcar das nossas vidas e incluir mais gordura boa. Nós temos alguns doentes de Alzheimer que basta, pessoas que nos estejam a ouvir e que tenham alguns déficits de memória, até pode já não estar, ainda não estar ou não ser de Alzheimer, mas mesmo em doentes de Alzheimer, quando nós começamos a substituir, fazer umas dietas mais cetogénicas, ou seja, mais baseadas em gordura saudável e retirar este açúcar todo, as pessoas melhoram muito. As pessoas melhoram muito. É claro que já pessoas já têm Alzheimer muito evoluído, mas aqueles primeiros anos melhoram substancialmente, precisamente porque estamos a corrigir estamos a tirar açúcar e estamos a dar gordura, e o nosso cérebro adora gordura. E adora uma coisa que se chama corpos cetónicos, que nós conseguimos quando? Corpos cetónicos é o beta-hidroxibutirato e outros corpos, são aqui palavrões, mas são gorduras, digamos assim, e que nós conseguimos produzir quando estamos em jejum. Ao fim de algum outro benefício. Início do jejum, quando estamos muito tempo sem jejum, o nosso corpo vai utilizar a gordura, ou seja, vai oxidar a gordura como forma de conseguir energia, ATPs, não é? É um metabolismo diferente, é um metabolismo por oxidação de gordura, e quando há oxidação da gordura para a obtenção de energia, liberta-se então estes corpos cetónicos, e estes corpos cetónicos têm um benefício brutal a nível do neurónio e da junção sináptica no cérebro. E é uma ferramenta muito interessante para Alzheimer e para outras doenças neurológicas que tenham a ver com estas alterações neurológicas. Mais uma vez consigo perceber, não é? Espero que lá em casa também estejam realmente aqui de boca aberta, porque é o que nós costumamos tanto ouvir, mas quanto mais se escuta, mais se percebe como somos mesmo um todo. E portanto não é só, como há pouco dizíamos, não é só, por exemplo, questões a nível de intestino, só vão dar a barriga inchada e problemas aqui na zona. Não, podem originar consequências desde a ponta do pé ao cérebro. E a mesma coisa em tudo. Em tudo. As doenças autoimunes têm uma assinatura muito específica do microbiota intestinal. Nós, quando olhamos para um teste do microbioma intestinal, dizemos esta pessoa vai ter uma doença autoimune ou já tem, porque tem ali algumas bactérias que estão em crescendo muito. Então percebemos esta disfunção. O que temos que fazer é corrigir. Porque infelizmente aquilo que é feito, não é?
Doenças autoimunes. É só mascarar, é só tapar. É um antissintoma, Exato. é um antissintoma, não é? Não quer dizer que numa doença autoimune articular ou uma artrite reumatoide, que a pessoa não tenha que fazer um corticosteroide, ou tenha que fazer um modulador imunitário, ou um imunossupressor, ou um metotrexato, ou por aí fora, por causa da degeneração osteoarticular. Tudo bem, está certo. Agora, isso não chega. Não chega, porque há aqui, não chega só o antissintoma, não pode ser. E infelizmente o que nós vemos, a pessoa tem dores, tens dores de cabeça, toma um antissintoma, antidor de cabeça, em vez de perceber porque é que eu tenho dor de cabeça. Nós conseguimos chegar a quase todas as causas da dor de cabeça, quase todas. É isso que, porque depois essa causa que provocou aquela dor de cabeça, que por acaso foi anulada com um paracetamol ou com um anti-inflamatório, não é? Essa causa vai provocar mais tarde outro tipo de sintoma. A causa é a mesma, não é? Exato. E uma mesma causa pode provocar aqui uma série de sintomas. E com um conjunto de sintomas muito exacerbados e muito mantidos no tempo, vai-me configurar depois uma doença qualquer. Exato, portanto, há uma causa, deu a dor de cabeça, nós tapamos a dor de cabeça, o corpo vai expressar-se de outra forma. Isso. Nós tapamos a outra forma. Isso. E ele vai encontrando sempre mecanismos de nos fazer olhar para a causa primária. Exato. Por exemplo, uma dor de cabeça, depende, tem muitas causas, mas há dores de cabeça que têm a ver com toxicidade. A pessoa intoxicou, comeu qualquer coisa, não dormiu bem, não bebeu água suficiente, tem um tóxico que vinha num alimento qualquer e fez uma dor de cabeça. Se eu vou tomar um comprimido para a dor de cabeça, que é o paracetamol, esse paracetamol vai me intoxicar mais. O paracetamol tem uma dose letal. Nem estou a falar de dose tóxica, estou a falar de dose letal, que mata, muito próxima da dose que nós tomamos. Eu vi um estudo qualquer que tem na sua página, não é? Estão a sair muitos e as pessoas têm que ser... Não é, vou tomar um paracetamol. Têm que saber, têm que ser informadas. Não é? E o paracetamol tem metabolização hepática, portanto vai acabar por prejudicar o meu fígado. E depois andamos a tomar as coisas para o fígado. É ótimo, maravilhoso tomarmos isto. Mas também não, exato. temos que, não é? Tirar também aquilo que nos intoxica. Ou seja, o desintoxicar, e seja até ao nível do BioReset, por exemplo, do seu programa, do detox que estamos a apresentar, claro, outro programa qualquer. E estes produtos são todos bem-vindos e associados bem aos BioResets. Sim. Ou seja, mas não é só por aqui, não é? Ok, agora fiz, já posso voltar ao meu estilo antigo. Não, exato. Aqui o objetivo é mesmo mudar o mindset mas e a atitude voltando na ao vida. fígado, que agora lembrei de uma coisa interessante. Fazendo aqui este raciocínio da dor de cabeça, o fígado está intoxicado. Se a pessoa mantém o fígado muito intoxicado, sabe o que é que acontece? O colesterol começa a disparar. E depois vai ao médico e diz, agora tens o colesterol alto, agora vai o comprimido para o colesterol. Portanto, já tinha o comprimido da dor de cabeça, mais o anti-inflamatório, mais o comprimido do colesterol. Depois o comprimido do colesterol, ao fim de alguns anos, de algum tempo, dá dores musculares. Porque há uma coisa que normalmente as pessoas não tomam, que se chama coenzima Q10, juntamente com o comprimido. Portanto, falta-nos este coenzima Q10. Por acaso tive para trazer o suplemento da coenzima Q10. Que é muito importante. Escolhi o detox. Tem várias funções esta coenzima Q10, mas uma delas é que esta função muscular, porque os comprimidos do colesterol roubam-nos esta Q10, por isso é que ficamos com dores nos músculos. Portanto, isto só para dar um exemplo de como nós temos que parar para pensar em termos da nossa saúde e não pensar só na doença. Lá está, como precisamos mesmo de agarrar a saúde e não querer só depois andar a corrigir os sintomas, não é? É isso mesmo. Tão importante. E aqui deixo também a sugestão de realmente, entre os vários livros que tem, porque fala do jejum intermitente e fala destas bactérias, realmente as pessoas lerem, informarem-se, escutarem mais estes conteúdos, porem-se ao corrente, porque possivelmente volta e meia até escutam, mas pode não ter ainda entrado de vez. E quanto mais nós buscamos esta informação está disponível hoje em dia, felizmente. Mas vai entrando, e olha, eu até com muito prazer que digo, sim, já agora, disse-me a editora agora os livros. Semana, vamos lançar outra edição, vamos para a 22ª edição. Que Portanto, bom. Quer dizer que as pessoas realmente, como a Lisa está a dizer, leem, não é? De qual já agora? Do jejum intermitente, vamos para a 22ª edição. E esta edição, a editora lembrou-se de comemorar com um livro da oferta. Portanto, e já agora, por falar em jejum, e voltamos aqui só ao jejum, e peço desculpa estar a interromper, porque também eu, como mãe também, tenho 6 filhotes, e agora já ouço as adolescentes, e volta e meia as amigas estão lá em casa. E a minha mais velha gosta de fazer jejum. Sempre fez assim jejum intermitente, não sei se é o termo correto, eu chamo-lhe que sim, porque à maneira dela, mas gosta de treinar em jejum, gosta de ficar assim o seu período,
e depois é que vai comer. E muitas vezes as outras miúdas que vêm, sem maldade, mas lá está o hábito que também adquiriram em casa. Porque os pais diziam, não podes ir para a escola sem comer, não podes ir para a escola sem comer. Dizem, ai que horror, mas estás louca. Portanto, eu até gostava que se tocasse só assim, um bocadinho brevemente, só para desconstruir também, só para desmistificar os vários benefícios que tem. Eu não estou a dizer isto só porque eu digo. Eu fiz uma pesquisa bibliográfica intensa, escrevi um livro, tem não sei quantas páginas de bibliografia e estou muito atualizada na bibliografia porque todos os dias recebo bibliografia nova sobre a questão do jejum intermitente. E como digo, não é só jejum, é jejum intermitente, dietas que imitam o jejum, que são dietas com muito baixas calorias, de onde em onde, e baixa caloria, comermos menos. Tudo isto tem um impacto muito positivo em toda a nossa saúde. Não tem mal nenhum uma rapariga, mesmo que seja adolescente, ela fazer este período de jejum. Muito pelo contrário. Os meus filhos, nenhum deles toma pequeno almoço. Nenhum. Agora, o que é importante nós assegurarmos, e nós enquanto mães, enquanto pais, assegurar o que eles comem ou o que eles comem durante a janela de alimentação. E aí o que é mais engraçado é que como elas têm a saciedade, a vontade de comer, a saciedade muito ajustada, porque o jejum intermitente ajusta a grelina e a leptina. A leptina e a grelina são estas substâncias, estes neurotransmissores que chegam ao cérebro e dizem, estás saciada, não comas mais. Ou então que no estômago dizem, o teu estômago precisa de comer, ou não precisa de comer. É o que regula a saciedade e a vontade de comer, ok? E o jejum intermitente regula isto. Portanto, os nossos filhos que fazem jejum, se calhar têm uma vontade muito mais controlada da comida, têm um apetite muito mais controlado. E por isso, chegam ao fim do dia, como nós vemos imensas miúdas que estão na altura ou do período, ou porque se zangaram, ou porque se zangaram com o namorado, ou porque isto, ou porque estão nervosas, ou porque estão cansadas, e vão aos chocolates, e aos bolos e às bolachas, não é? Exato. E eu acho que os miúdos que fazem jejum têm isto muito mais controlado, pelo menos em relação a tudo, à comida e aos doces. Agora, só voltando, temos é que assegurar muito bem o que eles comem na janela da alimentação. E como eles têm o apetite controlado, eles não querem comer pão. Eles gostam, dizem, olha, temos que comer um prato de sopa, temos que comer legumes. Eu normalmente ponho legumes feitos de várias formas, não ponho só um acompanhamento de legumes. Ponho ou um puré de legumes, não é sopa, pré-puré, tipo, em vez de ser batata com legumes cozidos ao vapor, faço sempre 2 ou 3 variedades de legumes e para eles ponho-lhes um bocadinho de grão ou de feijão. Ou alguma leguminosa, que é muito importante, pronto, e a proteína. Então, as pessoas não ficam com aquele craving pela pizza e pelas massas e pelas lasanhas e pelos hidratos, porque este tipo de hidratos criam muita adição. Exato, e tão importante realmente, porque lá está aquilo que dizíamos há pouco, não é só fazer a limpeza ou o programa, ou agora até fiz o jejum intermitente, mas depois quando tenho a janela para ir comer, vou comer tudo, porque agora posso. Não é o objetivo. Não e essa primeira refeição é muito importante. Aliás, o meu penúltimo livro é o livro das receitas do poder do jejum intermitente. Exato, as receitas. Aliás, é o livrinho que nós vamos oferecer na 22ª edição, que vai sair agora do livro do jejum. Vamos oferecer esse livrinho das receitas, um livrinho com receitas para interromper o jejum. As melhores receitas para interromper o jejum da melhor forma. Uau! Que no fundo são receitas basicamente com muito menos sem açúcar, sem hidratos, porque os hidratos que são precisos também, hidratos portanto inteiros, sem ser com menos carga glicémica e sem serem coisas refinadas, são necessárias, mas se calhar noutra altura do dia, mais ao lanche, mais ao fim do dia. Agora, se nós fazemos um jejum e vamos comer ao meio-dia, convém se calhar comer mais gordura, comer ovos, mais à base de ovos, farinha de amêndoa e mais gordura boa e alguma pequena quantidade de proteína. Lá está que alimenta ao cérebro para ainda termos funcionamento e que durante o resto da tarde. E que vai mantendo esta regulação da insulina Tão e importante. do açúcar. Alexandra, muita gratidão. Eu já agora queria só abrir aqui este pequeno espaço para partilhar alguma coisa que eventualmente gostasse de dizer e que não tínhamos ido por aí. Não sei se quer trazer mais alguma coisa. Uma pequena mensagem para o público que está aqui a ouvir-nos e a ver-nos. A mensagem é que muitas pessoas acham estas coisas são caras, é para quem pode. E eu acho que cada vez mais não é assim. Todas as pessoas têm acesso a isto. Nós temos consultas online, nós estamos a fazer consultas de pessoas que estão nas terrinhas lá no meio do país.
não é já como era antigamente, só porque vives em Lisboa, vives no Porto e tens acesso a este tipo de informação. Hoje em dia, e graças a muita coisa, e também à Covid, porque se abriu aqui muito esta forma de nós estarmos com as pessoas, nós temos pessoas que vivem em aldeias mínimas lá escondidas e não precisam de ter, porque eu não tenho uma loja de produtos naturais. Chega-lhes tudo a casa. Está tudo super simplificado. E não é preciso gastar balúrdios. É preciso, às vezes, mudar. Eu olho, sinceramente, eu faço este exercício e até faço com o meu neto, que é uma coisa sem impor muito, que não gosto, mas às vezes faço. Ele olha para o carrinho das outras pessoas que estão ao lado e diz: voinha, o que é? Isto é mau, isto faz mal. Eu, pois, Xavier, isso faz mal. E vou conversando com ele sobre os carrinhos das outras pessoas e analiso muito no supermercado. E às vezes nós olhamos para aquilo e tem imensa coisa que estão a gastar imenso dinheiro supérfluo. Portanto, não me podem dizer que isto comer bem é comer biológico, é mais caro. Não pode comer biológico, é um bocadinho mais caro, mas já há tanta coisa que nós podemos tirar e prescindir. E, portanto, no final das contas, não é mais caro e não é só para algumas pessoas. Eu acho que era esta mensagem que eu queria passar, porque também ouço às vezes, não, mas isso é mais caro, é só para alguns, é só para quem vive nas grandes cidades, e não é. É um acesso e pensar também qual é a fatura que depois vamos pagar mais tarde, exatamente, não é? Porque depois o mais caro pode ser posteriormente. Muito posteriormente, exatamente. Portanto, às vezes mais vale prevenir do que remediar. E é possível prevenir. É mesmo possível prevenir este género de doenças. A maioria é possível prevenir. Muito bom. Muita gratidão. Que poço de sabedoria também, realmente. Obrigada. Ainda bem que, perdoem-me, mas ainda bem que largou a farmácia, não desfazendo ninguém, atenção, de ciências farmacêuticas, mas realmente ainda bem que veio aqui para a medicina integrativa e que tem ajudado as pessoas nesta prevenção e nesta alteração e nesta consciência. Farmácia, é isso mesmo. Exatamente. Tenho este livro aqui, porque também estive a ver que estou um bocadinho de tudo, não é? Naturopatia, gosto imenso, e homeopatia. Complementa tudo. Possivelmente já conhece tudo o que está aqui, mas é um miminho também. Não, é ótimo. É mesmo a farmácia. Este foi o primeiro Não quero dizer, livro. Eu sou farmacêutica e claro que nós os medicamentos salvam-nos as vidas. A única coisa que nós temos que pôr as pessoas a pensar é que o simples facto só de fazerem medicamentos e não corrigir a causa. Só para terminar, nós temos duas grandes causas de doenças, que são toxinas e micro-organismos maus. E isto, já sabendo que isto existe, eu tenho que atuar sobre estas grandes causas. São duas grandes causas. Todas as pessoas que chegam à consulta e nós percebemos e conseguimos medir isto, com doenças, têm parasitas, ou têm vírus, ou têm protozoários, ou têm fungos, ou têm uma carga tóxica muito grande, de toxicidade enorme. E, portanto, basta regular e atuar nestes dois princípios para conseguirmos ter aqui uma performance completamente diferente depois na saúde e no bem-estar. Sim, e obviamente tudo isto também interfere depois ao nível das emoções e ao nível de tudo, não é? Isto era outro tema que é. Mas eu como acredito que o nosso público que ouve este podcast sabe. Pronto, portanto é irmos sempre reforçando e trazendo com outras linguagens. É outro trigger. Estava a dizer toxinas e parasitas. E depois nós temos os triggers. Os triggers, o emocional é o maior trigger que nós temos. As pessoas somatizam tudo e há pessoas que se conseguem desenvencilhar melhor da parte emocional, porque uma coisa está com a outra. Isto depois dava aqui um outro tema, mas eu tenho-me apercebido, e isto é real o que eu estou a dizer, o emocional está correlacionado porque muda o terreno, acidifica o corpo, e se nós temos micro-organismos não menos bons, como o terreno muda pela questão emocional, portanto há aqui uma ligação física e emocional muito correlacionada. Pois, então, exato. E temos que abordar as duas. Vamos permitir que os menos bons também proliferem. Exatamente. E se os menos bons proliferem, depois também vão... Olha, veja como é que isto é tão interessante e está tão relacionado, não é? E se calhar sabes o que eu estou a dizer, mas estamos aqui para partilhar com as pessoas. Exatamente. Quando os menos bons proliferam, os bons desaparecem, nós temos uma comunidade de microbioma de bactérias intestinais que produzem os neurotransmissores. A serotonina, a dopamina, a noradrenalina. Os neurotransmissores, 85% são produzidos no intestino. Se eu não tenho um intestino bom, como é que eu tenho vontade de manhã de dizer assim, ok, olha, hoje é segunda-feira, é o melhor dia da semana, bora trabalhar. Esta dopamina é isto que nos dá alegria de viver. E a serotonina é o que nos dá a boa disposição, certo? Portanto, se as pessoas não têm o intestino bom... Como é que vão estar bem também emocionalmente, fisicamente e tudo o resto? Exatamente. É isso mesmo. As coisas estão completamente correlacionadas. Obrigada pela excelente partilha. Acho que deixa aqui tantas mensagens
para as pessoas realmente Boa. agora pensarem e cuidarem de si. É isso mesmo. Este é para si. Ai, obrigada. Muito obrigada. Olha, também este é para miminho. si, vamos trocar Obrigada, aqui. obrigada. Este é Eu vou para si. super feliz para casa. Olha, eu também, que eu gosto imenso. E certamente quando ouvir outra vez as outras adolescentes a dizerem qualquer coisa, Está vou dizer, aqui. está aqui, leiam. Ótimo. Leiam É muito realmente. bom para elas regularem o período também, as TPMs, que elas cada vez têm mais, as medidas são hiperestrogénicas, têm e síndrome do ovário poliquístico, é esta resistência à insulina. Ovário poliquístico que andam a tomar pílula, é esta resistência à insulina, é controlar a alimentação e fazer jejum intermitente. Portanto, a alimentação realmente cura. Cura. Uma boa alimentação. mesmo. Obrigada, doutora Eu é que Alexandra. agradeço. Espero que tenha gostado. Gostei Obrigada por ter imenso. vindo Foi aqui. uma conversa ótima, muito simpática. Obrigada. Gostei muito. Da minha parte, obrigada a vocês também. Cá está mais um conteúdo super rico em informação. Não deixes que te chegue apenas a informação sem mudares o teu estilo de vida. Toda esta informação que te trago e com muita gratidão à marca que me permite realmente trazer-te estes conteúdos é para te tocarem de alguma forma, é para te tocar de alguma forma com esta informação e fazer-te melhorar o teu estilo de vida, fazer-te melhorar o teu dia-a-dia, fazer-te viver com mais alegria, com mais saúde. Portanto, escuta novamente, partilha muito, subscreve o canal, que eu nunca digo e lembrei-me agora de dizer, e cá te espero na próxima semana. Um grande beijinho. E esta temporada tem o apoio da NutriBio.